Olá, tudo bem? Eu sou a Bruna Oliveira e começa agora o primeiro podcast do Assinado Elas. Hoje vamos falar de um assunto sensível, porém muito importante: a violência sexual contra a mulher aqui no Brasil, que é um dos problemas mais agravantes e persistentes da nossa sociedade. Mesmo com o avanço nas leis e no debate público, os números continuam alarmantes. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registra, em média, mais de 70 mil casos de estupro por ano, o que significa que aproximadamente uma pessoa é vítima desse tipo de crime a cada poucos minutos. Além disso, especialistas apontam que esse número pode ser ainda maior, já que há uma forte subnotificação. Muitas vítimas não denunciam por medo, vergonha, dependência emocional ou falta de confiança nas instituições. Esse tipo de violência não acontece de forma isolada, ela está diretamente ligada a questões culturais, sociais e históricas, como o machismo, a desigualdade de gênero e a naturalização de comportamentos abusivos. Muitas vezes a vítima ainda é desacreditada, culpabilizada ou silenciada. Diante desse cenário, é fundamental ampliar o debate, entender as raízes do problema e discutir caminhos possíveis para prevenção e enfrentamento. Por isso, estamos aqui com a Jéssica Rossi, doutora em Ciências Sociais pela Unesp, mestre em Comunicação e especialista em Design Institucional, é docente aqui na Unisagrado, atua na área de Comunicação e Ciências Sociais, com experiência em Comunicação, Relações Públicas, Marketing e Responsabilidade Socioambiental. Seja bem-vinda, Jéssica. Olá, Bruna, muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje. Prazer é nosso. Para começar o debate, como você analisa o cenário atual da violência sexual contra a mulher no Brasil? Bom, o cenário atual ele é resultante de vários aspectos que contribuem, para essa situação, infelizmente. A gente tem casos que aparecem na mídia e que são bastante evidenciados no debate público, mas é um cenário recorrente em que muitas vezes a gente não tem, infelizmente, o conhecimento da dimensão que esse problema social tem, por isso a subnotificação, como você comentou, porque muitas vezes as pessoas entendem que registrar um crime como esse nem sempre vai ter um desfecho assertivo. Então, muitas vezes as pessoas resolvem isso de outras formas, mas a violência sexual contra a mulher ela é resultante de vários aspectos, como o machismo, como o fato da gente viver numa sociedade desigual do ponto de vista não só de gênero, mas também em relação a questões de classe, de raça. Se a gente fizer uma análise mais detalhada dos números de mulheres que sofrem hoje violência sexual, a gente vai perceber que principalmente mulheres negras ou mulheres que vêm de classes sociais mais limitadas, ou em situação de vulnerabilidade social, elas são muito mais acometidas por isso. Então, na verdade, a gente vive um cenário em que não só a desigualdade social, o machismo, a falta de estrutura institucional, a questão da segurança pública, que infelizmente não consegue, por exemplo, coibir agressores, aqueles que de alguma maneira são notificados com medidas protetivas, e infelizmente a gente vê esse cenário em que boa parte dos agressores são pessoas próximas às mulheres vítimas, infelizmente. Sim. E aí, Jéssica, quando a mídia veicula esses casos de violência sexual, a gente está vendo muitas mídias veiculando, como você enxerga isso? Você acha importante a mídia falar sobre isso, sobre essas violências sexuais? Como você acha que isso pode ajudar, se ajuda, e como pode ajudar as vítimas, quem está passando por isso, ou os sinais para a pessoa perceber que está passando por uma violência doméstica, abusiva, psicológica? Como você acha que as redes sociais podem ajudar ou está contribuindo nessa visibilidade das mulheres? Bom, o primeiro ponto é que a violência contra a mulher, existem várias formas e a violência sexual é uma delas. Qualquer forma de violência não pode ser naturalizada, porque a gente não pode aceitar o fato de você agredir um outro ser humano, seja de qualquer condição que for, como algo, entre aspas, normal.
Então, a partir do momento em que a gente entende que nós precisamos romper o silêncio e falar sobre isso, o papel da mídia é muito relevante. Então, assim, a gente precisa discutir para, de certa maneira, desessencializar certas noções, como a gente vê às vezes em algumas falas, exemplo, em briga de marido e mulher não se mete a colher, porque mulher não deve usar roupas curtas ou tratá-la como um objeto, por exemplo. Mas a gente tem que tomar cuidado na forma como a mídia faz essa abordagem, porque a gente pode abordar na forma de emancipar o problema e educar as pessoas, tanto homens quanto mulheres, em relação a isso, mas também a gente pode tratar isso como espetáculo. A partir do momento em que a violência contra a mulher ou a violência sexual contra a mulher é tratada como um sensacionalismo, né, em que você aborda ali aspectos que não são tão relevantes do ponto de vista da problematização social, isso tende a se tornar um espetáculo. Então vai, digamos que, de certa maneira, legitimar ainda mais essas formas de agressão e tratamento de mulheres como objeto, como seres que seriam, entre aspas, inferiores, que nem, por exemplo, a gente vê hoje que já existem grupos, né, de homens aí nas redes sociais, de alguma maneira difundindo informações sobre como bater em mulheres, sobre como tratar mulheres. Dessa forma, a gente, infelizmente, vai contribuir para um quadro ainda mais extremo do ponto de vista negativo. Porém, a gente pode contribuir do ponto de vista da emancipação da educação quando a gente traz esses problemas para discussão sobre a forma de tratar as pessoas, limite, respeito, entender o que está por trás, para evitar, né, que, infelizmente, situações como essas aconteçam, e, nesse caso, o papel do jornalista enquanto um gestor da informação que leva, né, a informação qualificada para o público é essencial. Sim. E, Jéssica, apesar de muitos casos serem veiculados, denunciados, a gente sabe que também tem uma grande parte que não é denunciada. O que você acha que acontece com as mulheres para elas não denunciarem, para elas não terem esse incentivo de denunciar qualquer tipo de violência? Eu entendo que são por dois motivos. Por um lado, a exposição da vítima, em que ela vai ter que se justificar, vai ter que passar por uma situação, digamos ali, de exposição que nem sempre, para uma mulher, imagina, ainda mais agredida sexualmente, talvez ela esteja em condição para isso, ainda que seja muito necessário do ponto de vista coletivo e para a própria vítima em si. Então, há uma exposição em que ela vai estar numa condição muito vulnerável. E nem sempre as instituições, os profissionais, a legislação, a sociedade como um todo está, digamos, preparada ou tem um comportamento adequado para acolher essa mulher. E, por outro lado, também na falta de confiança de que essa denúncia vai resultar em ali uma punição que seja realmente compatível, né? E, além de tudo, também a gente tem que considerar que muitas mulheres são dependentes emocionalmente, financeiramente, entre outras coisas, dos agressores. Então, são vários fatores que coíbem essa denúncia e a persistência dela também, porque existem dados que demonstram que as mulheres voltam atrás, às vezes, nas denúncias, que os crimes são recorrentes, infelizmente, às vezes não só do ponto de vista da violência sexual, mas outros tipos de violência. Então, eu entendo que falta, né, esse trabalho de educação também da sociedade sobre como acolher e também uma preparação mais eficaz das instituições. E para a gente encerrar o nosso episódio por aqui, qual mensagem você deixaria para quem está nos ouvindo sobre a importância de enfrentar esse problema? Primeiro ponto, a violência contra a mulher, de uma forma geral, ou a violência sexual contra a mulher, não é um problema individual. A vítima, ela não deve se sentir responsável por isso. Na verdade, é um problema coletivo, é um problema de saúde pública também, no sentido de que vários fatores colaboram para isso, seja do ponto de vista do machismo, né, em que a gente, de certa maneira, vai internalizando em homens e mulheres também a ideia de que mulheres têm que obedecer, são, digamos, seres humanos numa condição diferente quando não são.
mulheres têm que ser respeitadas, mas a gente também tem ainda uma deficiência, seja do ponto de vista educacional, seja do ponto de vista institucional ou legal, de não acolher essas mulheres da forma como elas precisam, né? Então a gente precisa também, por exemplo, de casas de apoio, oportunidades de inserção de trabalho, rede de assistência social para os filhos dessas mulheres também, que é uma outra questão. Então, na realidade, falta uma integração entre diversas áreas da sociedade, né, seja assistência social, econômica, da segurança pública, de profissionais que estão despreparados para lidar com isso. Então, a primeira coisa é entender que não é individual, que é importante sim falar sobre isso. O sistema ele não é perfeito, de fato não é, a gente teve alguns avanços, a Lei Maria da Penha, ela, né, está aí há 20 anos já, contribuiu bastante, ainda que na prática ela não seja aplicada da forma como se deveria. Então, eu acredito que a gente não pode desistir, a gente tem que ter fé, tem que acreditar, porque somente a partir do momento em que a gente discute e busca coletivamente formas para solucionar o problema, é que a gente consegue avançar. E mais ainda, mulheres não verem outras mulheres como rivais, mas verem como parceiras de uma condição de vida que de uma certa forma ou de outra nos acometem. Então, acho que também, de certa maneira, a gente trabalhar essa não rivalidade entre mulheres, que infelizmente é muito alimentada na nossa cultura, é importante. Então, acho que é buscar ajuda e para quem não passou por essa situação, ter solidariedade com a pessoa. Certo. Bom, gente, depois dessa aula e reflexão da nossa querida Jéssica Rossi, a gente fica por aqui com o nosso episódio. Eu queria lembrar as mulheres que estão assistindo e nos ouvindo que vocês podem sim denunciar, que vocês podem sim buscar ajuda e buscar sempre, né, se recuperar de todos os traumas, discar 180, que é muito importante, e vocês são sempre acolhidas por nós. Jéssica, eu queria te agradecer mais uma vez pela presença. Esse bate-papo foi muito importante, eu acredito que vai ajudar muitas mulheres também. Eu que agradeço, parabéns pela pesquisa. Obrigada. E que a gente siga juntas na luta contra a violência da mulher. Vamos sim, muito obrigada, Jéssica. Tchau, pessoal. Pô, Igor. Ai, eu dei umas travadas, Jéssica, mas é que eu tava nervosa. Não, tranquilo, vocês estão também bravos. Eu gosto de seguir o roteiro, como